Olá, turminha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Patrícia, de Comunicação e Linguagens. Hoje daremos início ao nosso PET volume 6. Então vamos lá? E nesse PET iremos trabalhar a semana 1 e 2 de uma vez, beleza? Igual no início dos PETs. Como resgatando conhecimentos, temos algumas reflexões. Você já viu uma imagem que te fez lembrar-se de outra? Já leu um texto e teve a impressão de estar lendo outro? Já viu um vídeo que copia exatamente a ideia de outro vídeo? Então, provavelmente você estava diante de um fenômeno que possui um nome grande, mas um significado simples, chamado intertextualidade. Veremos a partir de agora exemplos de intertextualidade no nosso dia a dia. Então, vamos lá? Intertextualidade pode ser definida como a relação existente entre os textos. É aquele diálogo que existe, um texto dialogando com o outro. Esse processo ocorre durante a produção de um texto, onde o autor coloca na estrutura de sua produção referências explícitas ou implícitas de outra obra. Ou seja, a intertextualidade pode ser apresentada de forma direta, ou seja, explícita, ou indireta, implícita. Nós temos aí um exemplo. Primeiro, se tem a pintura O Grito. Ela foi produzida em 1893 pelo Edvard Munch. E temos agora uma representação dessa pintura a partir do personagem do desenho Simpson. Ele está representando a pintura, né? Olha aí os elementos bem parecidos, a forma, tá? Então, esse tipo de intertextualidade é classificada aqui como explícita. Por quê? Porque é a relação direta com o texto e os elementos com o texto-fonte. Qual que é o texto-fonte? De onde foi retirada aí essa brincadeira? Do texto original, que no caso é a pintura de 1893, ok? Temos outro exemplo, que é a intertextualidade implícita, quando não há relação direta com o texto-fonte, nem outras coisas que o identifiquem. Nós temos uma propaganda de uma margarina, tá? Chamada Amélia. Amélia, que é a margarina de verdade. Aí, em sequência, temos assim: fãs do rei conhecem. Amélia não tinha a menor vaidade. Amélia é que era mulher de verdade. Então, nós temos aí um texto dialogando com outro, que dos dois se trata-se de Amélia, mas em situações diferentes, né? Em contextos diferentes. Foi utilizado a mesma frase, mas em contextos diferentes. Então, essa intertextualidade, ela está implícita. Leia os trechos dos poemas abaixo para responder às próximas questões. Nós temos aí o primeiro trecho, é do poema Sete Faces, de Carlos Drummond de Andrade. Tá? Foi criado em 1964. Então, vamos ler. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, vai ser gauche na vida. E no próximo nós temos o trecho do poema Até o Fim, de Chico Buarque. Esse aí já foi escrito em 1989. Então, ele é mais assim, né? Digamos que mais atual do que o outro. Quando nasci, veio um anjo safado, o chato do querubim, e decretou que eu estava predestinado a ser errado assim. A atividade 1 pergunta assim: a intertextualidade presente nos versos pode ser classificada como implícita, está implícita ou está explícito? A intertextualidade, o texto dialogando com o outro, está bem explícito, né? Quando você lê um, você lembra do outro. A atividade 2. Quem é a figura comum nos dois textos? É o anjo, né? Só que um anjo é de um jeito, no outro poema é de outro.
Atividade 3. Considerando o ano em que foram publicados, qual que é o texto-fonte e qual estabeleceu a intertextualidade? O texto-fonte é o poema Sete Faces de Carlos Drummond de Andrade, publicado em 1964. Já o que estabelece intertextualidade é o poema Até o Fim de Chico Buarque, publicado em 1989. Nós temos aí na atividade 4, para a gente enumerar. O que é intertextualidade explícita? Nós vamos colocar 1. O que for implícita, o 2. Então, vamos lá. Ocorre de maneira oculta, cabendo ao leitor descobrir as referências feitas. É a implícita, né? E é um diálogo aberto entre os textos e facilmente percebido. É a intertextualidade explícita. Então, explícito quer dizer que é fácil de perceber. Implícito já está mais escondido, né? Você precisa de ter uma atenção maior. Atividade 5. Observe atentamente a imagem. Nós temos aí escrito assim: cascas. Alho declara: o sucesso não me faz perder a cabeça. Aqui a natureza é a estrela, hortifruti. A que gênero pertence, gente? A campanha publicitária. De que forma ele foi construído? Explique. Ele foi construído a partir de uma manchete da revista Caras, que é essa aqui, ó, do lado direito. O anúncio evidencia o alho como um dos famosos no hortifruti, que ele é estrela, assim como na revista Caras se tem sempre publicações de famosos. No caso do hortifruti, quem ganhou, né, esse minuto de fama aí foi o alho. Qual a intertextualidade que pode ser observada nesse texto? Por que esse texto, né, da revista Caras está dialogando com outro que é uma campanha publicitária, uma propaganda, né, de hortifruti? Existe essa presença, né, de um texto dialogar com o outro, existe a intertextualidade no nome Cascas, fazendo referência ao nome da revista Caras, né, conhecida por publicar a vida de famosos, ok? Atividade 6, nós voltaremos a analisar essa imagem. Essa imagem, pessoal, é uma publicação da revista Caras, tá bom? E nessa manchete foi dito que Harry e Meghan, ou seja, os duques de Sussex, anunciaram, né, que passariam por uma transição em 2020, que no caso é esse ano, eu pesquisei, né, que foi publicado essa notícia, e o casal decidiram abrir mão dos privilégios como membros da família real britânica e se tornariam financeiramente independentes. Essa família real britânica é a família que governa o Reino Unido, certo? A letra A pergunta assim: qual a imagem fonte, né? É a imagem que nós trabalhamos na atividade 5 ou é essa imagem que é a imagem 2 que estamos trabalhando agora? Qual que é a fonte? A imagem 2, né? Porque ela é a capa da revista que serviu de inspiração para a montagem da campanha publicitária anterior, denominada o quê? Cascas. Quais detalhes fez com que você percebesse esse diálogo entre os textos, essa intertextualidade? O fato das duas imagens possuírem nomes parecidos, né? Caras e cascas, também personagens que remetem à fama, né? Que temos aí os dois aqui da revista Caras e o alho representando como um artista, né? Um artista do hortifruti, um famoso. E uma legenda explicativa teve também nos dois textos. Que vocês tenham gostado, que Deus abençoe cada um. Espero vocês na próxima correção.